Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tudo foi feito pelo Senhor e para o Senhor, de modo que a honra e a glória, o poder e a majestade, o louvor e a adoração pertencem a Ti e a mais ninguém. Como Paulo disse aos Romanos, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como Paulo disse aos Coríntios, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Que nesta noite, mais uma vez, o Senhor dê revelação, entendimento e sabedoria aos Teus filhos, à Tua igreja, porque o Senhor Deus não é Deus de confusão. Haja espírito de sabedoria e espírito de revelação, que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o próprio Deus, nos guie em toda a verdade, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que vive e reina para todo o sempre. Assim seja. Amém, amém e amém. E podem se aceitar os que estão aqui. Você que está aí no nosso canal no YouTube, compartilha. Você que está aí no Facebook, compartilhe, dá um clique aí. Você que está nos grupos LGAs e WhatsApp, compartilhe no grupo da família, no grupo da Amigos do Bairro. Compartilhe aí para que outras ovelhas, outros filhos de Deus aprendam e entendam também a verdade da palavra de Deus como ela é, que não pode ser mudada nem alterada. Vamos começar essa ministração com 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Abra sua Bíblia, papel e caneta. Vamos começar essa ministração com 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro 2, verso 1, está escrito assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Falsos profetas são os que têm falsas revelações. Falsos mestres são os que trazem falsos ensinos, né? 2 Pedro 2, verso 1. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais, como é que eu sei que são falsos mestres? Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Esse que é o problema, hein? O problema é que um falso mestre, ele traz, juntamente com ele, heresias destruidoras, negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Versículo 2: e muitos seguirão. Isso aqui foi revelado, foi profetizado. 2 Pedro 2:2: e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado, infelizmente, o caminho da verdade. Que palavra, hein? Você entendeu o que está escrito aqui? Em 2 Pedro 2, verso 1 e 2. Eu só estou lendo. 2 Pedro 2, 1. Houve também entre o povo falsos profetas, falsas revelações, como entre vós haverá também falsos mestres, falsos ensinos, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Forte, né? Hoje nós vamos falar, eu sou obrigado a mostrar, mas por que eu vou mostrar? Por que eu sou obrigado a mostrar? Por causa de um versículo aqui em Ezequiel. Por favor, vamos ler mais um texto e depois eu vou começar a mostrar.
olha aqui em Ezequiel, do ladinho de Daniel. Abre sua Bíblia, Ezequiel, do lado de Daniel, aqui, ó. Olha que palavra que veio da parte de Deus. Ezequiel, essa palavra aqui, Deus deixou ela patenteada, porque quando você conhece a verdade, e eu costumo dizer que há uma diferença entre a verdade e a mentira, ou seja, entre o tomate e o caqui. Olha lá, Ezequiel 34. Olha que ponto que Deus chegou. Ezequiel 34. Isso aqui é uma palavra para os filhos de Deus, os que amam a verdade. Os que amam a verdade. A verdade não sou eu. A verdade é o que está escrito, é a palavra de Deus que é a verdade. Olha que ponto que Deus chegou. Ezequiel 34, 18. E então eu vou começar a mostrar. Ezequiel 34, 18. Não vos basta pastar o bom pasto. Parece que Deus está meio indignado, né? Não vos basta pastar o bom pasto, a vez de pisar o resto de vossos pastos. Não vos basta, me permita, beber águas limpas. Ezequiel 34, 18. Não vos basta beber águas limpas. Para mim basta, tá? Vou deixar claro para vocês, para mim, só de beber águas limpas, para mim basta, graças a Deus. Ezequiel 34, 18. Não vos basta pastar o bom pasto, a vez de pisar o resto de vossos pastos. Não vos basta beber as águas limpas, a vez de sujar o resto com os vossos pés, ou seja, com as suas atitudes. Vamos ler mais um texto, Ezequiel 44. Então você vai entender por que eu faço essas ministrações sobre seitas e heresias. Por que eu faço? Ezequiel 44, 23. Pastor, o que você tem a ver com as outras igrejas? O que você tem a ver se o pastor lá diz que o diabo carregou Jesus no colo? O que você tem a ver com essas coisas aí? O que eu tenho a ver? Ezequiel 44, 23. Deus diz: a meu povo ensinarão, Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Semana passada o pastor disse que o diabo carregou Jesus no colo. Isso não é santo, né? Isso é profano. Isso é profano. Profano quer dizer aquilo que não tem nada a ver com Deus. Deus não tem parte. Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão, vou começar a ensinar daqui a pouco. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro. Ali tem impureza, hein? Não, vou mostrar. Você vai ver se tem impureza ou não. Ali tem impureza. Igreja apostólica, a hora milagrosa, igreja poseita. Vamos ver alguns ensinos deles. Vocês vão ver se é heresia ou se não é. E como é que eu conheço uma heresia? Como é que se detecta uma heresia? Primeiro, quando ela está contra a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz uma coisa e o ensino de tal igreja, de tal pastor diz outra coisa contra a palavra de Deus. Fica claro que é uma heresia. Então Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir, e é o que eu vou fazer daqui a alguns minutos. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então o que eu vim fazer nessa noite, mais uma vez, nessa quarta-feira?
Ezequiel 44, 23. Te fazer discernir entre o impuro e o puro, entre o santo e aquele que não tem nada a ver com Deus, ainda fala de Deus. Porque Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entraram no reino dos céus. Senhor, em teu nome, Senhor, ele fala: para trás de mim que eu nunca vos conheci. Então quer dizer que estava falando de Jesus, está falando de Deus, está cantando, está orando, está chamando de igreja, mas ele disse: nunca vos conheci. Vamos ao ensino de hoje? O tema é Igreja Apostólica, a hora milagrosa. Eu nem sei se vocês conhecem a igreja. Já ouviram falar? Não conheço. Igreja Apostólica? Que de apostólica não tem nada. Porque quando eu mostrar os ensinos, você vai ver que os apóstolos não tinham esse ensino. Então, se os apóstolos não tinham esse ensino, então não pode ser apostólica se os apóstolos não tinham esse ensino. Pronto aí, Igor? Pode soltar a primeira foto, por favor. Deixa eu fazer vocês discernir entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano. Primeira foto. Não dá para ampliar essa foto que está aí? Dá um zoom? Não dá? Tem como? Bom, deixa assim lá. Presta atenção. Essa foto eu tirei do site deles. Não é mentira minha, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui eu peguei do site deles. Não sou eu que estou inventando. Eu não coloquei nenhuma palavra. Eu copiei e colei. Vocês vão ver que está copiado e colado. Eu dei um print. Eu não escrevi do meu próprio punho. Para ninguém falar que eu alterei, que eu mudei. Eu dei um print da página deles, do site deles. Então está ali, volta lá. Ali não, volta lá, deixa eu ler. Ali é o site deles, a página do site da Igreja Apostólica. Tá lá, Igreja Apostólica. Está lá o logo dele, tá? Tá lá. Dá para ler o que está escrito? Puxa lá. Somos Igreja Apostólica, também conhecida como Igreja da Santa Avó Rosa. Alguém já ouviu falar da Santa Avó Rosa? Que já morreu, tá? Já morreu. Bom, o assunto não é que ela já morreu. Ainda que eu vou ter que mexer no assunto que ela já morreu, né? Porque se ela já morreu, já morreu. Então, presta atenção, hein? Eu vou ler em alto e bom som o que está escrito no site deles. E vamos ler a Bíblia. Você vai perceber se aceita ou se é igreja, se tem heresias ou não. O que tem a ver com isso? Eu acabei de ler o Ezequiel 44, 23, que Deus diz: a meu povo farão distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o puro e o impuro. Eu não li isso. Então é o que eu tenho que fazer. A segunda foto, por favor, eu vou tentar ler. Cadê a foto? Então essa é a segunda foto da Igreja Apostólica. Aquela mulher ali do lado de óculos é a avó Rosa, que morreu em 1970. A avó é carinhosamente chamando de vó, né? O nome dela é Rosa, né? Era Rosa, porque ela morreu. Então ela morreu, e enquanto ela estava aqui na terra, na igreja onde ela congregava, que ela fundou a igreja, carinhosamente foi chamada pelos irmãos de vó. Até aí não tem problema nenhum, né? Você pode chamar uma anciã, uma senhora, avó Maria, não pode chamar? Muita amiga sua, você tem muito respeito. Então o problema não é chamar de vó, tá? Tudo bem? Então ela carinhosamente conhecida como Vó Rosa, Santa Vó Rosa. A terceira foto. Essa é ela, tá? Então, só para mostrar, ninguém está aqui para denegrir ninguém, só para mostrar para você saber de quem não, o que ela pôs como fundamento para a igreja, e a igreja são pessoas, e se é verdade, glória a Deus, se for mentira ou heresia, eu sou obrigado a desmascarar, por causa de Ezequiel 44, 23. Vai lá para a próxima foto. Não vou conseguir ler, né? Vai conseguir aumentar aí? Eu preciso ler, pelo menos nem que for de linha em linha. Vou precisar ler, senão vou ter que ler no celular. Como é que eu vou ler isso? Bom, vai dar para ler de linha em linha, sai passando do lado? Ó, mostra ali do lado ali, ó. Nossa fé. Isso aí eu tirei do site deles, tá? Não escrevi, copiei e colei. Então eles vão falar sobre a fé deles. Nossa fé. Vamos lá, eu me ajudei. Cremos que a Igreja Apostólica representa na terra a segunda vinda de Jesus Cristo
nosso Senhor, em cumprimento às suas promessas. No passado, quando Jesus viveu entre os homens nas terras da Palestina, em sua primeira vinda, deu provas que era o Cristo prometido pelos profetas e o Salvador da humanidade. Então até aí não tem nenhum erro, amém? Tudo legal, tudo bem. Salvador da humanidade, pois viveu o que ensinou em suas mensagens de amor, fé, esperança, realizando grandes prodígios e milagres. Tudo bem, está falando de Jesus. O que eu quero mostrar para vocês, que vocês aprendam a detectar uma heresia. Até aí está tudo certinho, está falando de Jesus. Em sua obra vicária, sendo santo, puro e imaculado, tudo bem aí, veja? Está tudo certo, né? Em sua obra vicária, sendo santo, puro e imaculado, ofereceu-se a Deus em sacrifício vivo naquela cruz do Calvário, derramando o seu sangue inocente para a purificação e redenção dos que nele crescem com amor e fidelidade ao seu santo evangelho. Tudo bem, está tudo bem? Tudo certinho. Ressuscitou ao terceiro dia, não é verdade? Ressuscitou ao terceiro dia, onde é que está, hein? Ressuscitou ao terceiro dia, ganhou o poder da vida sobre a morte e autoridade para criar santos à sua imagem e semelhança, para a glória de seu Pai, nosso Deus Criador. Tudo bem. Prometeu aos seus... Eu sou obrigado a ler, tá? Para vocês perceberem. Prometeu aos seus apóstolos que voltaria no tempo da regeneração, como última oportunidade de salvação aos bons e humildes de coração, antes da aplicação do juízo final. Não vou nem mexer nesse assunto. Faria novas todas as coisas e enviaria, presta atenção agora, hein? Até aí está tudo bem. Faria nova todas as coisas e enviaria um outro Espírito Consolador. Não é isso que ele disse em João 14? Enviarei, não falou? Não vos deixarei órfãos. Ele não falou isso? Enviarei o Consolador. Jesus não falou isso? Então tudo bem. Cadê ele? Enviaria outro Espírito Consolador, semelhante a ele, em poder, virtude e graça, e prepararia na sua igreja um novo povo para Deus, guiado e protegido por um pastor, por excelência, conforme a sua promessa. Haverá um só rebanho e um só pastor. Não é o que Jesus disse em João 10? João 10, 16, e haverá um só pastor e um só rebanho. Não é o que Jesus falou? Está certo ou não está certo? Então presta atenção no próximo assunto agora. Na igreja apostólica, você lembra da Adventista aquela vez lá? A Adventista já lançou um credo desse? Então, olha lá, não sou eu falando, hein? Eu peguei do site deles, eles que estão falando. Na igreja apostólica, cremos na Trindade excelsa, formada por Deus, seu Espírito Santo e o Filho amado, Jesus. Então eles creem em Trindade, mas não vou nem mexer nisso aí, tá? Vamos deixar quieto, não mexer nisso aí. Tem coisa pior que isso aí. Tem coisa pior. Vamos lá. Cremos em Deus, nosso Pai, como Criador do universo, desta terra, dos céus, da natureza. Você não tem como colocar aquele dedinho lá do coisa aí? Para ficar acompanhando a leitura? Não tem como, né? Para mim é melhor, né? Da terra, dos céus, da natureza, de todos os santos e anjos e da criatura humana, sendo um ser todo-poderoso. Está tudo certo aí. É onisciente, onipresente, onipotente. Está tudo legal. Cremos no divino Espírito Santo de Deus, como supremo inspirador dos céus, da terra e do próprio Deus. Cremos em Jesus, o Filho amado, que sempre esteve diante de Deus, sendo o primeiro Espírito criado por Ele, por isso também chamado de primogênito do Pai. Veio a este mundo como homem, nascido
de uma virgem santa e pura para aplicar a justiça e o juízo de Deus, bem como para salvar a humanidade do pecado e dar oportunidade de salvação a todas as pessoas convertidas, boas e humildes de coração. Então está aí a filosofia deles, tudo bem, tá? Tem a outra foto para continuar a leitura? Então a próxima foto. Vocês entenderam até aqui? Está tudo normal, tudo certo? Então vamos lá, próxima foto. Agora presta atenção, hein? Eu vou continuar a leitura dele. Você consegue perceber que vai começar um novo assunto? Mas qual que é o assunto dele? Cremos que. Não é esse assunto? Eu tirei do site deles, hein? Só copiei e colei. O assunto hoje: Igreja Apostólica, Hora Milagrosa, Igreja ou Seita? Então vamos ler o que eles colocaram no site deles. Cremos na Santa Avó Rosa. Para aí. Quem é a Santa Avó Rosa? Vírgula. O Espírito Consolador da promessa de Jesus. Para aí. Eu vou ler de novo, para ver se eu não estou errando, se eu não estou lendo errado. Cremos na Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, que nascida, predestinada para essa missão, pôde receber a revelação de Jesus, para que no futuro se tornasse no glorioso Espírito Consolador. Então o Espírito Santo é ela, o Consolador é ela, é o que eu estou entendendo. E formasse sua santa igreja na terra, pelo poder da revelação, pois falava em nome de Jesus. Conduziu com mão forte essa santa igreja apostólica por 16 anos, porque o Espírito Santo Consolador já morreu. Por isso foi só por 16 anos. O Espírito Santo da Bíblia é eterno, né? Mas esse Espírito Santo morreu no 1970. Essa missão lhe deu, presta atenção, hein? Essa missão, eu não sei quem que deu esse direito para ela, mas o site dele diz: essa missão lhe deu o direito de assentar-se ao lado de Jesus e a receber o galardão de Consolador, Rainha dos céus. Não, vou ler de novo. Eu vou ler de novo. Essa missão, qual missão? De abrir a igreja, né? Ela abriu no fundo uma igreja, ela foi chamada de Consolador. Essa missão lhe deu o direito de assentar-se ao lado de Jesus e a receber o galardão de Consolador, Rainha dos céus, carinhosamente chamada por nós, apostólicos, de Vó ou de Santa Vó Rosa. Tem que tomar cuidado com as heresias, hein? Vocês têm que saber discernir quando há heresia e quando não há. Vamos continuar a leitura. Só que não é só ela, tá? Que foi chamada de Consolador. Porque lá o Consolador, quando um Consolador morre, eles elegem outro Consolador. Diferente do Consolador da Bíblia, né? Eu não falei semana passada que o Jesus adventista é diferente do Jesus da Bíblia? Aí não, aqui da Igreja Apostólica, o Espírito Santo, quando ele morre, ele coloca outro como Espírito Santo Consolador. É o que eu entendi. Vamos ver. Cremos, você não pode esquecer o cremos que é o subtítulo, no Santo Irmão Aldo, primaz dessa igreja, sucessor da Santa Avó Rosa, Consolador. Está claro ou não está claro? Que estão chamando. Olha o Consolador em maiúsculo lá. Não está em maiúsculo? Você sabe como que ela orava na rádio por algum doente? Quando a pessoa estava doente, e tem oração dela até hoje, se você entrar no YouTube, você vai achar. Sabe como que ela orava por um doente? Eu oro para que você seja curada em nome de Jesus e da Santa Avó Rosa, o Consolador. É assim, eu não estou mentindo nem exagerando. Você já ouviu isso aí? Você sabia disso aí? A Santa Avó Rosa, que já morreu em 1970, ela foi chamada ou pegou para si, o que é blasfêmia, foi o que José Luiz fez. O José Luiz da Terceira em Graça, ele aceitou o louvor. O erro dele, por isso que ele foi reprovado, o erro dele foi aceitar ser chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tomou o lugar de Jesus.
Apocalipse 19, no seu manto, manto de quem? Jesus, não é no meu manto. Apocalipse 19, no seu manto e na sua coxa tem o nome escrito, diz respeito a Jesus. Qual o nome? Rei dos reis, Senhor dos senhores. O José Luiz aceitou ser chamado de Rei dos reis. Ele aceitou ser chamado de Senhor dos senhores. Ele aceitou ser chamado de Pai. Ele aceitou ser chamado de Jesus. Ele aceitou ser louvado. Eu estava vivo quando isso aconteceu em 1997. Eu estava vivo. E se ninguém sabe, eu vou falar, porque é verdade. Foi um motivo porque ele foi reprovado. E reprovado, chegou até morrer. Pagou com a vida tal reprovação. Por que você acha que ele morreu? Um homem com 63 anos, bonitão, formoso. Por que você acha que ele morreu? Ainda foi de cirrose. Escapou de cirrose. Por que você acha que ele morreu? Eu estou falando de um profeta. Ele morreu porque ele foi reprovado por Deus. Assim como o Renato Sueli também morreu, reprovado por Deus. E não foi só ele, não, teve mais. Tantos pastores que morreram, reprovados por Deus, como Samuel também foi reprovado por Deus. Então o problema do José Luiz foi aceitar agora ser chamado de Pai, ser chamado de Jesus. 1 Timóteo 2, verso 5 até o 7, Paulo disse: há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele apareceu e aceitou ser chamado de Cristo Jesus, um comedor de arroz e feijão, ser chamado de Cristo Jesus. Então, tais heresias está crescendo em graça. Ninguém abafou, ninguém cortou, ninguém impediu as heresias chegar lá, subiu para a cabeça dele, ele foi ser endeusado e Deus não aceitou. Porque Isaías 42 diz o quê? Eu sou o Senhor, a minha glória eu não darei a ninguém. E está chamando um homem de Rei dos Reis, chamando um homem de Senhor do Senhor, chamando um homem de Pai, de Altíssimo. É claro que Deus não aceitou e tirou ele de cena. Falei. Agora, sobre a avó Rosa, foi a mesma coisa. Abre sua Bíblia aí, por favor, de João. Vamos ver o que está escrito de João. Deixa ali, deixa essa tela ali. Não muda não, eu vou voltar ali. Abram suas Bíblias em João, por favor. João 14. Mateus, Marcos, Lucas, João. Olha lá. João 14. Eu vou ler a Bíblia. E se tiver escrito, eu creio. Então vamos ler a Bíblia. Porque eu não achei na Bíblia o pastor adventista dizer que o diabo foi carregado no colo por Jesus. Eu não achei isso. Eu não achei na Bíblia um anjo chamado Moroni que trouxe no Novo Testamento para o José Smith, o fundador dos Mormons. Eu não achei isso na Bíblia. Como eu não achei na Bíblia o José Luiz Jesus Miranda ser chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu também não achei na Bíblia. O que eu achei na Bíblia? João 14, 26. Vamos ler. Estou esperando você achar. João 14, 26. Coloca o dedo no verso 26. Quer que eu mostre aqui? Para vocês verem que eu não estou nem aumentando nem tirando, só lendo o que está escrito. João 14, 26. Olha lá. Mas, Jesus falou: mas o Consolador, vírgula, a Santa Rosa. Amém? Não é isso? Então eu vou ler de novo. João 14, 26. Mas o Consolador, vírgula. Quem que é o Consolador que Jesus disse? Não ouvi? Quem? Então, mas o Espírito Santo não é uma avó. E como é que entrou essa heresia no meio da igreja? Me explica isso. Não, Pedro já explicou. Eu já li aqui primeiro o segundo capítulo 2. Ele já explicou. Introduzirão heresias destruidoras, negando até o próprio Senhor Jesus. Não foi o que eu li aqui? O primeiro versículo? Segundo Pedro 2. Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos mestres, os quais introduzirão heresias destruidoras, negando até o próprio Senhor que o resgatou. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Se a Santa Vó Rosa, abre um parênteses, que já morreu, fecha parênteses,
é o Consolador do Espírito Santo, como que ela vai me ensinar agora, se ela já morreu? Porque Jesus disse que o Espírito Santo Consolador nos ensinará todas as coisas. Se ela é ou era o Espírito Santo, como que ela vai me ensinar se ela morreu? Como é que as pessoas caem em mentiras? Como é que as pessoas caem em absurdas e tamanhas horríveis heresias? Não consigo entender. Não consigo entender como que uma pessoa que tem uma Bíblia, porque todos na igreja apostólica têm uma Bíblia, todos têm. Não consigo entender. Mas todos não leem a Bíblia? É isso que eu não consigo entender. Se todos têm uma Bíblia, como que todos acatam, recebem tal heresia? E ninguém fala nada. E todos, principalmente os pastores. Eu vou mostrar um vídeo de um pastor aqui, pastor da igreja apostólica. Eu vou mostrar vídeo como que ele exalta a mulher que já morreu e agora esse Aldo que também já morreu. Porque ele pegou o lugar dela. Ele foi promovido a Consolador. Só que ele morreu também. Mas agora acabou, agora não tem mais Consolador. Parou a brincadeira, acabou, chega. Não parece brincadeira? Não parece que estão brincando com a Bíblia, com a palavra de Deus? Não parece que é brincadeira? Agora você que é o Consolador. Ah, não, mas ela morreu. Não, mas agora o Consolador é ele. Ah, mas ele morreu. Não, agora não vai ter mais. Mas o que é isso aí? João 14, 26. Leia na sua Bíblia. Primeiro veja se está escrito. Segundo veja se você crê na Bíblia e em Jesus. Porque foi ele que disse. Se Jesus tivesse falado João, Maria, Rosa, Marta, quem ele tivesse falado eu ia crer. Quem ele tivesse falado. E ele falou quem? João 14, 26. Mas o Consolador, quem? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É impossível eu cair numa heresia dessa, de chamar uma mulher, um homem, um anjo, alguém de Consolador, de Espírito Santo. É impossível eu, Marcos Gomes, cair numa heresia dessa. Como é impossível eu, Marcos Gomes, que tenho uma Bíblia e leio, é impossível eu crer que o diabo carregou Jesus no colo. Isso é impossível eu crer num absurdo desse. Quem está entendendo? Amém. O assunto hoje, seitas e heresias. Como é que eu posso congregar numa igreja dessa? Se eu chegar lá, eu vou ter que exaltar uma mulher que já morreu. Me exaltar como? Chamando-a de Consolador, de Espírito Santo. A minha razão, o meu psique não permite isso. Só se eu fosse um louco, retardado, mental. Mas eu estou em sã juízo, em sã consciência. Como que eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, vou chamar alguém? A questão não é ela, está me entendendo? Não é nada pessoal. Cadê a foto dela? Tem a foto dela aí? A questão não é ela. Porque se ela foi chamada de Espírito Santo, por que não Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu e trouxe as maiores revelações da Bíblia? Por que ela que é o Espírito Santo? E vamos falar a verdade, né? João 4, 24. Deus é Espírito. Cadê a foto da mulher? Eu não estou vendo Espírito, estou vendo uma mulher. Jesus disse que Deus é Espírito. João 4, 24. E que Espírito que Jesus é? Santo. O João 14, 26. O Espírito Santo. Ele não falou que era uma mulher. Ele não falou que era um homem. Ele não falou que era uma criança, um moreno, uma loira, uma ruiva. Não, ele falou o Espírito Santo. É um Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ela atribuiu a ela. A heresia entrou. Conseguiu adeptos, seguidores dessa heresia. Absurda. Vamos voltar no texto. Não, para. Deixa eu mostrar para vocês o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo já morreu, tá? Em 1970. Agora não tem mais como cumprir o João 14, 26, né? É porque o Espírito Santo morreu, o Consolador morreu. Como é que vai cumprir agora na sua vida se o Consolador morreu? Eu queria perguntar isso para um pastor de lá, da Igreja Apostólica. Você é um pastor da Igreja Apostólica, a Hora Milagrosa? Explica aqui. Se ela é o Espírito Santo e ela morreu, como é que ela vai consolar alguém se ela morreu? E se ela é o Espírito Santo, que brincadeira é essa que agora é outro que é o Espírito Santo? Não é mais ela, o Consolador.
Que estão brincando com a palavra de Deus? É isso mesmo que eu estou entendendo? Volta lá no texto, por favor. O Santo Irmão Alto. O assunto deles é cremos. Eu tirei isso do site deles, tá? Está no site deles. Eu só copiei e colei. Para mostrar para vocês, se vocês conseguem aprender a discernir o que é uma heresia. Chamar uma mulher de Espírito Santo é o quê? Sabe falar que isso é revelação de Deus? Falar que uma mulher é o consolador? Não, você está brincando comigo. Apesar de chamaram José Luiz de Deus, né? Então não é a primeira vez que essa heresia surge, né? Cremos no Santo Irmão Aldo, primaz dessa igreja, sucessor da Santa Rosa, o Consolador, e último profeta a cumprir tão honrosa missão para Deus. Parou. Como assim o último profeta? Está pisando em cima de Efésios 4:11? Vocês estão percebendo que não é citada a palavra de Deus? Alguém está percebendo? Você não está percebendo que é igual o pastor adventista, que só fala e não cita um versículo da Bíblia? Você está percebendo que eu estou lendo, está meio chato ler, né? Mas eu sou obrigado a ler para você ver que não tem base, não tem fundamento. E Paulo disse o que em Colossenses 2:8? Estou citando. O que Paulo disse em Colossenses 2:8? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Você não está percebendo que eu estou só lendo e não tem um versículo, não tem uma base. Na cara limpa, na cara dura, disse que a mulher é o consolador. Oh, peraí, eu já li João 14:26, hein? Eu tenho uma Bíblia, hein? Como assim que era o consolador? Eu li a Bíblia e Jesus não disse que era ela. Quem é que falou que é ela? E você acha que o Espírito... Você está de brincadeira? Sério mesmo que você crê... Você é da igreja apostólica, que de apostólica não tem nada. É sério que você crê que o Consolador era um ser humano que morreu? Mortal, limitado? Não, isso não pode ser verdade. Você não pode estar em sã consciência. Eu respeito o seu modo de crer, eu respeito a sua fé, eu respeito a sua denominação, mas que é heresia, é heresia. Se você quiser crer num crocodilo, se você quiser crer que Jesus é uma tartaruga, crê no que você quiser, eu respeito, mas concordar e apoiar não dá, né? Você pode crer que Jesus é uma tartaruga, você pode crer que ela é o Consolador, mas que é heresia, é heresia. Eu não posso não falar isso. O modo que você crê é um problema seu, ainda que está errado, ainda que é antibíblico, ainda que é extra-bíblico. Eu até respeito o modo que você crê, mas que está errado, está errado. À luz da Bíblia, salvo se a Bíblia disser, mas o Consolador, a Santa Rosa. Se eu achar aqui escrito, aí eu creio também. Como se eu achar escrito que Jesus voltou no ano 70, aí eu creio também. Como se eu achar escrito que o anjo apareceu a José Smith e deu a ele um outro testamento, aí eu creio também. Só que não está escrito isso. Pelo contrário, ainda que o anjo desça do céu e anuncie um outro evangelho, seja anátema, está escrito o contrário. Gálatas 1. Não é? Você está ouvindo quem conhece a Bíblia, meu irmão, minha irmã? Sem soberba, sem orgulho, sem presunção. Aqui é conhecimento. Você está ouvindo quem conhece a Bíblia. Eu não quero uma medalha por isso, mas eu conheço a Bíblia. E eu não vou engolir falar com uma mulher era o Espírito Santo, né? Eu fui batizado com ela, então. Jesus não falou? Mateus capítulo 3: sereis batizados do Espírito Santo com fogo. João Batista. Então o Espírito Santo é ela que é o Espírito Santo, foi ela que me batizou, mas ela já morreu, como está batizando as pessoas agora? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está vendo como uma heresia absurda? Vamos ler o irmão Aldo. Olha lá. Cremos no Santo Irmão Aldo, que pegou o lugar dela. Vocês estão entendendo aqui a história? Porque ela não morreu em 1970, aí ele pegou o lugar dela. Você vai ver como que ele pegou. Parece novela. Você vai ver como ele pegou. Parece, sabe novela? A novela das 9? Olha lá, ó. Cremos no Santo Irmão Aldo, primaz desta igreja, sucessor da Santa Avó Rosa, o Consolador e último profeta
a cumprir tão honrosa missão para Deus. Tendo nascido predestinado com um espírito forte, um cérebro perfeito, pôde ser escolhido por Deus, por Jesus e pela Santa Rosa, que ela não podia ficar de fora. O irmão Aldo foi escolhido por Deus, por Jesus e pela Santa Rosa, para dar continuidade a esta igreja que teve em sua formação esta santa, que é a Rosa, ele está em maiúsculo. Ele esteve entre nós. Aí eu falei, nossa, então ele morreu também. Porque eu estava lendo, né? O Aldo, a avó Rosa, o Espírito Santo, morreu em 1970. O Consolador não morreu. Tem cabimento o Consolador morrer? Como que vai consolar se ele morreu? Consolador não morreu, como consolar? Eu não consigo entender como as pessoas acreditam em mentira. Eu não consigo entender. Te juro que eu queria só entender. Como que a pessoa aceita? Não consigo entender. Ele esteve entre nós, revelando-nos os mistérios e a vontade de Deus, sempre o glorificando e os seus santos. Graças ao seu ministério, cumpriu-se uma das promessas de Jesus, de que haveria um só rebanho e um só pastor. Então, segundo eles, a promessa de Jesus, que haveria... Agora vem o exclusivismo da congregação cristã, vem o exclusivismo do Testemunho de Jeová, vem o exclusivismo do Adventismo, vem o exclusivismo dos mormons. Agora vem o exclusivismo, porque Jesus disse em João 10,16: e haverá um só pastor e um só rebanho. Então, esse pastor não é Jesus, claro. Esse pastor é o irmão Aldo. E um só rebanho não é a igreja de Deus na terra. Esse um só rebanho é a igreja apostólica, a hora milagrosa. Quem que não está entendendo isso? Isso é ensino de seita. Em outras palavras, a verdade está aqui. Nós temos a verdade. Nós somos os salvos. A igreja de congregação cristã não pintou as igrejas, as paredes, os templos, de cinza com uma faixinha branca. E eu fui perguntar por quê, e o ancião disse: não, é para Jesus saber, quando ele voltar, ele saber aonde que estão os salvos. Bom, se eles pintarem a igreja preta, vai confundir Jesus, né? Porque, segundo eles, Jesus vai saber aonde estão os salvos. Nos templos, pintado de cinza clarinha, com uma faixinha branca assim. Senhor, os salvos estão aqui, ó. Tem cabimento uma palavra dessa? Tem cabimento uma heresia dessa? Agora você sabe por que é tudo padronizado, cinza clarinho e a faixinha branca. Para Jesus saber aonde está os... Subestimou Jesus, né? Hã? Não diminuiu a capacidade de Jesus? De Deus? De onisciente? Se não pinta de cinza e branco, como que ele vai saber também aonde está o salvo? Né? Ei, Jesus, viu Jesus? Ah, Jesus, mas só sendo Jesus mesmo, né? Ora, Jesus. Como que ele vai saber onde estão os santos, os salvos? Por isso que nós pintamos de cinza clarinho com uma faixinha branca, para ajudar Jesus, para ele saber onde estão os salvos. Tem cabimento uma palavra dessa? Quem está entendendo? Então está ali o exclusivismo da igreja apostólica, a hora milagrosa, dando a entender e deixando claro que um só rebanho são eles. Está claro ou não está claro? Quando você chegar lá, que é ensino da congregação cristã, que a congregação fala que você que está em denominação, você não está salvo ainda. Um irmão falou com o Senhor: eu congrego na Assembleia de Deus. Irmão, você está na beira do caminho. Mas como assim na beira do caminho? Não, quando você chegar na congregação, aí sim você vai estar no verdadeiro caminho de Deus. Eu tinha lido João 14,6. Eu estava pensando que o caminho era Jesus. Foi ele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a congregação pegou para eles. Não, o caminho é a congregação. Não é Jesus, é a congregação. Então se eu não estiver lá, não estou salvo. Então pela graça sois salvos, está errado. É pela congregação que sois salvos. Isso é um dom da congregação. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas para quem não lê a Bíblia, vai engolindo qualquer coisa. E haverá
ou haveria um só rebanho, um só pastor. O santo irmão Aldo, lá do lado direito, o santo irmão Aldo é este pastor prometido por Jesus. Vocês da Igreja Apostólica A Hora Milagrosa, como que vocês me provam disso? E me convencem que ele é esse único pastor e que vocês são o único rebanho. Isso é heresia, não é heresia? Tirou a glória de Jesus e trouxe para o irmão Aldo. Eu vou ler. Abre sua Bíblia em João. Não vou ler. Não vou ser obrigado a ler. João capítulo 10. Abre aí. João capítulo 10. Versículo 16. Eu vou ler na Bíblia. Porque se tiver escrito, eu creio. Vamos ver. Além de estar na Bíblia, foi Jesus que falou. Tem que ter muita não sei o que, para tirar a palavra dele e pegar para você. João 10, verso 16. Enquanto eles não citam, está vendo o tempo que eu estou lendo lá? Enquanto eles não citaram um versículo, eu vou citar o que está escrito e o que Jesus diz. Não quero uma medalha, isso é minha obrigação. Obrigação de um homem de Deus, um pregador. João 10, 16. Está em vermelho, foi Jesus que falou. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Para eles, aprisco é a Igreja Apostólica A Hora Milagrosa. Então eles estão entendendo que aprisco são eles. Está entendendo a heresia? Eles veem. Ainda tenho outras ovelhas, tipo nós, e outros que não estão lá. É assim que eles veem. Mas não é isso que ele está falando. Olha o tamanho do mundo, Japão, Alemanha, Estados Unidos. Todo mundo tem que ir lá, então, para estar no aprisco. Que ensino que é esse? Que ensino que é esse? Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Eles pensam que aprisco é eles, lá. Você imagina a Argentina, Estados Unidos, Alemanha, todo mundo tem que ir para lá, para este aprisco. Está levando heresia ao pé da letra, né? Quando Jesus fala, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, aprisco, ele se refere à igreja. Igreja não é denominação. Denominação, seja qual for, até originar, é CNPJ da terra. Tem nada a ver com o céu. No céu não tem CNPJ. No céu não tem bandeira denominacional. Na Bíblia e no Reino de Deus não fala de nenhuma, nem do originar, denominação. Fala da igreja. Quando ele fala, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ele se refere à igreja. Está claro ou não está claro? João 10, 16. Vamos ver o que Jesus falou. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém agregá-las também. Olha onde entra a heresia. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, Igreja Apostólica A Hora Milagrosa, e um só pastor, irmão Aldo. Tá bom, um só pastor, mas ele já morreu. E agora? Jesus está brincando de ser Jesus, ou de tempo em tempo ele se refere a um pastor? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Desculpa. Não cola, né, irmão? Não cola, né, irmão? Você acha que ele está falando de mim? Um só pastor? Você acha que sou eu? Logo eu vou morrer, irmão. Sério mesmo? Você acha que ele está falando de mim? Do Bispo Macedo? Do Valdomiro? Do Silas Malafaia? Você acha que ele está falando de algum ser humano, irmão? Você não está vendo que esse um só pastor é ele? O pastor de Israel? Hebreus 13. O pastor das ovelhas. O sumo pastor é ele. Eu preciso falar isso. Como é que pessoas chamadas de pastores, de obreiros, de evangelistas, de diáconos, que está com a Bíblia na mão, como que engole, que aceita tamanha heresia grosseira? Está me entendendo, irmão? Você não pode pensar que esse pastor é o irmão Aldo, que é Marcos Gomes, que é Igor, que é Gilvana. Você não pode. E quando você morrer, quem vai ser esse único pastor? Você não está vendo que é um pastor que não morre? E só ele poderia ser esse único pastor? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você acha que esse único pastor era José Luiz Jesus Miranda? Se fosse ele, não ia morrer nunca. Ficar aguardando a transformação. Você chama para pegar esse tempo para essa heresia aí? Diz que ia haver a transformação lá no Terceiro em Graça. E colocar um cronômetro no site deles.
Você não sabe disso, não é do seu tempo. 1997. A Crescendo em Graça de Miami colocou um cronômetro, escreveu contagem. Você chegou a ver isso aí? Contagem regressiva. Porque Paulo disse em Coríntios 15: todos seremos transformados. Lembra o que Paulo falou? Aí o homem pegou, fez continha e colocou um cronômetro no site, em ordem regressiva. Contagem regressiva. Teve gente que vendeu o carro, teve gente que vendeu a casa, teve gente que deu. Por quê? Porque ele ia ser transformado. E aí não foi. Teve uns que ficou louco, teve uns que se matou, teve uns que tirou. Claro, ele ia ser transformado e não foi. E a casa que ele deu? E agora como é que faz? E o carro que ele deu porque ele ia ser transformado? E não foi transformado coisa nenhuma. E o homem já tinha morrido. Vai cobrar de quem agora? Falei, irmão, e aí? Falei, irmão, e aí? Não, você está crescendo em graça. Não foi o que aconteceu? Você que está crescendo em graça, tem mais alguns 4, 5 ainda. Não foi o que aconteceu? Ou você não sabe disso? Eu estava vivo quando aconteceu isso aí. Eu conheci pastores da Crescendo em Graça que se escandalizou. Hoje não é pastor, hoje não é. Viraram ateus. Eu conheço. No Rio de Janeiro está cheio de ex-pastores da Crescendo em Graça, viraram ateu. Nem lei, nem graça, nem nada. Porque foram enganados pelo José Luiz. Também eu não quero culpar o José Luiz, né? Porque errado não é quem pede, né? Errado é quem dá. Se ele estava errado em aceitar o louvor, vocês estiveram errados em aceitar as heresias dele. Porque enquanto ele pregava a graça, o apostolado, estava tudo mil maravilha. Quando começou a ser aceitado, chamado de Jesus, chamado de Deus, chamado de Pai, foi aí que vocês erraram. Foi aí que vocês erraram. Vocês cresceram em graça. Foi aí que vocês erraram. E aí ele subiu para a cabeça, foi reprovado por Deus, Deus tirou ele de cena. E tem mais que tirar mesmo. Ele não tirou Saul de cena, tem mais que tirar. Por quê? Ele falou: eu sou o Senhor, Isaías 42, eu sou o Senhor, o meu louvor não darei a ninguém. Estava chamando um homem de Jesus, estava chamando um homem de rei dos reis. Está certo isso, abençoado? O que Deus fez? Se eu fosse Deus, eu fazia a mesma coisa. Tirou ele de cena. Você entende tirou de cena, não? Claro que tirou de cena. Tipo assim, roubando o meu louvor. Eu que morri na cruz, eu que derramei o sangue. Vocês estão louvando esse homem aí comendo arroz e feijão? Como eu, como você, como nós, mortais. Foi aí que eu fiz a minha música de Jó 5. Foi aí que eu fiz a música indignado. Como pode um homem mortal ser mais justo do que Deus? Esse homem mortal era ele, para quem não sabe, tá? Esse José Luiz Jesus Miranda. Esse era o homem mortal que eu achei em Jó capítulo 5. Indignado. Como pode um homem mortal ser mais justo do que Deus? Eu estava vendo o que estava acontecendo na terceira graça. Como pode um homem mortal ser mais puro que o Criador? Bicho, eu estava mordendo um barranco. Eu estava subindo nas paredes, irado, revoltado, não aceitando a igreja chamar um homem de Jesus, de rei dos reis. Isso, bicho, eu estava mordendo o nariz, irmão. Quem está entendendo? Para quem não sabia, foi por isso que eu fiz a música. Deus faz coisas grandiosas, milagres que não podem contar. Deus dá chuva, tudo atribuindo a Deus. Você leu Jó capítulo 5? Como pode um homem mortal ser mais justo do que Deus? Pô, eu não estou vendo que é mortal? Como pode um homem mortal ser mais puro que o Criador? Eu não estou vendo que é um mortal, tanto é mortal como eu. E aí veio para Atos, né? Nele nos movemos, nele existimos, nele vivemos. Não é o que Paulo diz? Nele vivemos e existimos. Não é o que Paulo falou? Canto a palavra, irmão. Canto o que está escrito. Também não acredito no que não está escrito. Como é que eu posso chamar uma mulher de Espírito Santo e Consolador? Pode ser vó, pode ser tia, pode ser prima, pode ser vizinha? Nunca. Nunca. Em sã consciência, não. Nunca. Quem está entendendo? Cadê o texto do irmão? Graças ao seu ministério, cumpriu-se. Isso é eles falando, tá? No site deles, eu só copiei e colei. Graças ao seu ministério, cumpriu-se uma das promessas de Jesus, de que haveria um só rebanho, um só pastor, o santo irmão Aldo. É este pastor prometido por Jesus, em palavras, eles não colocaram, mas eu sei, né? Prometido por Jesus, João 10,16. Eu conheço João 10,16. Sério mesmo que você acredita que ele é o pastor prometido por Jesus? Mas eles não colocaram João 10,16, né? Mas não é isso que estão citando? Que haverá um só rebanho, um só pastor? E atribuindo a ele?
E como é que pode ser que você já morreu? Está me entendendo o que eu quero dizer, irmão? A conta não bate. Quem está entendendo? Você não está vendo que a conta não bate? Como é que eu posso chamar uma mulher de consolador se ela morreu? Consolador é Espírito, é Deus, não morre. Está claro ou não está claro? Eu precisaria falar isso, pessoal. Eu fico indignado com os crentes. Está me entendendo, irmão? Eu fico da vontade de dar uma surra neles. Como os crentes são bobos, como os crentes são burros, como os crentes são tolos. Acredita em mentira, acredita em heresias, acredita em fogueira santa, como os crentes são burros. É bem o que Oséias disse: meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento. Claro, ao invés de ler a Bíblia, fica acreditando em heresias. Olha quanto tempo que eu estou lendo, não tem um versículo deles. É uma verdade? Não tem um versículo. As pessoas acreditam. Eu fico indignado. Vamos cantar? Vamos cantar o que está escrito. Vamos orar? Aqui no ministério. Não quero uma medalha, não. O certo é assim. Vamos orar? Vamos orar o que está escrito. Senhor, em nome de Jesus, em tudo te dou graça, porque o Senhor é o nosso pastor, nada te faltará. Tem que orar o que está escrito. Vamos cantar? Vamos cantar. A graça é o reino de Deus em nossas vidas. A graça é o reino de Deus dentro de nós. Estou cantando Romanos 14. Vamos cantar? Vamos orar. 1 Pedro 4,11. Quando falar, fale segundo a palavra de Deus. Olha quanto tempo eu estou gastando aqui. Eu não citei um versículo deles. Eu não fico indignado porque as pessoas acreditam em mentira e heresia. Então a mulher, você está acompanhando a história? A mulher era o Consolador, está entendendo? Ela era o Espírito Santo, mas em 1970 ela morreu. Então, pelo que eu estou lendo no site deles, parece que passou por irmão Aldo, né? Vamos continuar. Olha lá. Prometido por Jesus, tendo cumprido uma missão que Deus lhe deu, uma missão que lhe rendeu. Então, parece que é uma promoção, né? Ele cumpriu uma missão que lhe rendeu um título. Ele foi promovido. Estou lendo lá. Tendo cumprido uma missão que lhe rendeu um título de o grande profeta de Deus. Mas quem que é o grande profeta de Deus? Ele já morreu também. O Consolador, que era uma rosa, morreu. O irmão Aldo, o grande profeta de Deus, e disse que não vai ter outro. Ele era o último. Também morreu. Não, estão lá ainda. Vai ter que inventar outras heresias. Né? Vamos continuar a leitura. O grande profeta de Deus, considerado ainda na terra. O grande profeta de Deus, considerado ainda na terra. Vocês da igreja apostólica, a hora milagrosa, vocês nunca leram 1 Coríntios 12, verso 28, que há uns, não há um, irmão Aldo, Coríntios 12, 28, há uns no plural. Então, se ele foi ou era um grande profeta de Deus, Coríntios 12, 28 deixa claro que tem mais, porque há uns. Posso continuar a citar e ler o que está escrito? E crendo no que está escrito? Pelo menos eu tenho fundamento. Eu não quero medalha por isso. Eu não sou um crente. Eu não tenho uma Bíblia, que é o fundamento do crente. Eu estou citando a palavra. Até agora eu não estou citando nem versículo. Está no site deles. Coríntios, como assim o último profeta? 1 Coríntios 12, verso 28. Há uns pôs Deus na igreja. E não fala da igreja apostólica, né? E nem do MGA, e nem da Batista, nem da Quadrangular, não. Há uns pôs Deus na igreja, não na denominação. Alô? Está claro aí, irmão? De quarta-feira aqui é estudo bíblico, irmão. Aqui é para quem é sério, para quem crê na palavra de Deus. Pastor, o que você tem a ver com a igreja deles? Não, irmão, não é que eu tenho a ver. Eu acabei de ler o Ezequiel 44, 23, onde Deus diz: e a meu povo ensinarão. É o que eu estou fazendo. Eu não vou ganhar R$1 por causa disso aí, mas é minha obrigação ensinar. 1 Coríntios 9, 16. Ai de mim se não anunciar. Ai de mim se não anunciar. Então, Coríntios 12, 28. Há uns pôs Deus na igreja, primeiramente, só você ler a sua Bíblia. Eu estou dando endereço. 1 Coríntios 12, 28. Há uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, vírgula. Em segundo lugar, mestres, profetas, vírgula. Em terceiro lugar, mestres. Apóstolos, profetas e mestres. Como assim que ele é o último? Vocês estão me entendendo? Vamos continuar lendo lá. De repente eu acho um versículo lá.
considerado ainda na terra, né? O grande profeta de Deus, considerado ainda na terra como um anjo de Deus entre nós, cumpriu fielmente sua missão, preparando esta igreja doravante para um pleno desenvolvimento e apta a divulgar o reino de Deus na terra. Vamos para outra foto. Olha lá, aumenta lá. Presta atenção no que eu vou ler, hein? Isso eu tirei do site deles. Deixa eu ver meu horário aqui quando está. Vamos lá. A irmã Rosa foi dando provas do grande amor que tinha para com a obra da Igreja Apostólica e Jesus, através dela. Foi ensinando a igreja aquilo que deveria ser feito para se tornar o tabernáculo de Deus na terra. Quer dizer, para se tornar um tabernáculo. Então Hebreus capítulo 9 está para trás, porque Hebreus 9 diz que nós já somos o verdadeiro tabernáculo. Como assim para se tornar? Então através da obra dela, da pregação do ensino, que a igreja vai se tornar um tabernáculo na terra. É isso mesmo que eu estou entendendo? Se Hebreus 9 diz que nós já somos, você está entendendo o que eu estou falando? Ou Colossenses 2,8, hein? Tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Para quem não conhece a Bíblia, engole fácil, hein? Engole fácil quem não conhece, hein? O finalzinho da primeira linha. Para que através dela foi ensinando a igreja aquilo que deveria ser feito para se tornar o tabernáculo de Deus na terra, ensinando principalmente a fé que deveríamos ter em sua Santíssima Mãe Maria. Pronto, já entrou mais uma heresia. Aí já misturou com o catolicismo. Tá? Pronto, já vai misturando as doutrinas. Já misturam os ensinos evangélicos com os ensinos do catolicismo. Por exemplo, a exaltação a Maria. Agora vai começar a exaltar Maria. Maria para cá, Maria para lá, e Maria para cá, e Maria para lá. Não quero exaltar um e menosprezar o outro, mas Paulo foi o único ser humano na terra que foi o terceiro céu e recebeu as maiores revelações da parte de Deus, mais que Moisés, mais que Davi, mais que todos da Bíblia. Por quê? Porque ele recebeu a revelação de quem era Jesus, o Cristo de Deus. Não é para exaltar Paulo, não é para dar uma medalha para ele, mas estou só fazendo uma comparação. Maria Santíssima, e no poder dado aos santos que alcançaram o galardão de servir a Deus no reino dos céus. A igreja passou a amar a querida irmã. Presta atenção, eu não vim aqui falar mal de ninguém, o objetivo não é denegrir ninguém, o objetivo não é falar mal de ninguém, está claro isso aí? Mas vocês conseguem perceber a sutileza? Você consegue perceber a sutileza? Não, a amada irmã Rosa, você consegue perceber a sutileza? Como se introduz heresias. Você vê que agora está voltando a falar suavemente, mas só que lá atrás coloquei ela para acusador. Peraí. A santa irmã Rosa, ela amava, ela fazia. Mas ela não era crente? Ela não era uma cristã? Não é o dever do cristão? Só que lá atrás já colocou, dizendo que ela era o Salvador do Espírito Santo. Peraí. Você está percebendo? Ninguém vai chegar diretamente e falar, não, me deu uma heresia nessa noite. Ninguém vai falar isso aí. Consegue me entender? A igreja passou a amar a querida irmã Rosa e ao nome de Rosa com carinho e afeto, vó, acrescentou. A vó Rosa. Até aí, não tem problema nenhum chamar de vó, de tia, de prima, de colega, de amigo. O assunto não é isso. A vó Rosa lá sempre foi consagrada e santificada, merecendo assim a dádiva de ser, durante 16 anos, ungida por Jesus, que lhe transmitiu a participação em todos os seus dons, tornando-a sua própria semelhança. Está batendo de contra Hebreus 1, né? Porque Cristo é semelhança de Deus, né? Agora a vó Rosa é semelhança de Cristo. Já está batendo
a imagem, a semelhança de Cristo, de Jesus. Continua. Merecendo assim, em ensino, merecendo assim a dádiva de ser durante 16 anos, que foi o tempo que ela foi pastora lá, 16 anos ungida por Jesus, que lhe transmitiu a participação em todos os seus dons, tornando-a sua própria semelhança e preparando-a. Já jogou a culpa em Jesus, hein? Já jogou a culpa em Jesus, ó. Que Jesus preparou-a para ser o outro Consolador da sua promessa. Para aí. Cadê Jesus? Que eu queria falar com ele agora, né? Aliás, eu já falei com ele, né? E ele disse que ele não fez nada disso. Não está jogando Jesus? Não está, o site está dizendo que Jesus preparou ela para ser o Consolador. Não é o que está escrito ali? Mas não foi o que ele disse em João 10, em João 14. Não, senão quem está entendendo? Então perceba a sutileza, que a Bíblia diz uma coisa e eles dizem outra. Só que a Bíblia está escrito, e no site deles não tem nenhum versículo. É uma interpretação deles. Pastor, que se deve por isso? Irmão, não dá para engolir heresia, né? Quem está entendendo? Não, você quer continuar adorando a vovó Rosa, não tem nada com isso. Mas é minha obrigação ensinar que a vovó Rosa era uma mulher, um ser humano, uma crente, uma ovelha. Tudo bem. Não estou dizendo que ela não é ovelha, não disse que ela era salva. Estou combatendo as heresias que ela trouxe. Amém? Não estou dizendo que eu não falei que ela não era ovelha. Não falei que ela não era salva. Nada disso. Eu não estou combatendo ela. Estou combatendo as heresias que ela trouxe de aceitar ser chamada e se nomear a si mesmo. E para não ficar ruim, disse que foi Jesus que a consagrou e que foi preparando ela. Era bom que Jesus aparecesse aqui agora. Eu não tenho nada a ver com isso, hein? Não ia ser legal se ele aparecesse aqui agora? Ao vivo, não tem nada a ver com isso. E foi ela que disse que eu fiz. Eu não estava nem sabendo de nada. Quando fui ver, ela estava dizendo que ela era o Consolador. Não é? Continua lá. Então, semelhança preparando para ser o outro Consolador da sua promessa, com a missão de revelar tudo o que ele não pôde revelar. Bonitona vó Rosa, hein? Então Jesus não pôde revelar e passou para ela a missão dela revelar. Só que ela já morreu. E agora? Quem vai me trazer a revelação? Se ela já morreu. Se Jesus passou a missão para ela e ela morreu, e como fica a igreja na terra agora? Sem revelação, como é que fica agora? Você está vendo que a heresia, a conta nunca fecha? O 2 mais 2 sempre dá 3,9, dá 18, dá 500, mas o 2 mais 2 nunca dá 4, nunca dá certinho, nunca bate. Vamos continuar a leitura. Te lembrando que eu estou lendo algo que está no site oficial deles, eu só copiei e colei, tá? Não escrevi nada. Com a missão de revelar tudo o que ele não pôde revelar aos seus apóstolos no passado, quando ele disse, aí tem um tempo, mais de 2000 anos, né? Então, há 2000 anos atrás, Jesus não pôde revelar aos seus apóstolos, segundo está lá no site. Aí depois de 2000 anos, Jesus colocou ela como Consolador. Peraí, e esse moleque de 2000 anos aqui? Quem foi que trouxe a revelação para eles? Pegou? A conta não bate? O que está dizendo no site? Que Jesus não pôde, não é o que está escrito lá? Jesus não pôde passar a revelação aos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Não pôde, porque ele passou a revelação para ela, para a vovó Rosa. Mas demorou 2000 anos para ela nascer. E como é que ficou a igreja? E ela nasceu e já morreu. Quer dizer que a igreja ficou um buraco e agora está um buraco de novo. Porque o Consolador morreu. É isso que eu estou entendendo. E não existe mais. Não tem mais Consolador. Lembrando que se ela era uma mulher, João 14, 26, era para estar escrito Consoladora. E Jesus falou, o Consolador. Nem na língua portuguesa não está colando. Hein? Como é que as pessoas acreditam nisso? Olha lá, aí ela citou. Quando Jesus disse, e quando ele vier, o outro Consolador, semelhante a mim, vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito, e vos anunciará o que há de vir.
Como que ele vai fazer isso? Através dessa santa, que é a avó Rosa. Jesus implantou nesta igreja, mas está de novo jogando Jesus, culpando Jesus. Você está pensando que ele está jogando Jesus para defender ela? Ele está lá no céu quieto. Eu vou ter que ler de novo. Olha lá. Cadê? Através dessa santa, que é a avó, está claro ou não está claro? Isso é o site deles que está falando. Através dessa santa, Jesus implantou nesta igreja a sua doutrina. Interessante, né? Que na doutrina de Jesus, eu não vi ele chamar nenhuma mulher de consoladora. Então como é que ele implantou essa doutrina na igreja? Como que ele fez? A conta não bate. Quem está entendendo? A conta não bate. Ele implantou nesta igreja a sua doutrina, o perfeito evangelho do reino dos céus e uma disciplina honrada, sensata e justa para livrar seu povo do pecado. É porque Jesus não fez isso ainda. Ele não fez na cruz ainda. Então, ela que teria essa missão de fazer. Olha só, se eu for ficar falando, deixa eu falar um pouquinho agora. É muito assunto. Estamos na primeira parte ainda, né? Então vamos lá mais um pouquinho, vai. No dia 26 de outubro de 70, nós estamos em 2026, nós estamos no século 21, isso foi no século passado. Alô? Eu estou lendo o site deles, hein? No dia 26 de outubro de 1970, aí jogou em Deus, por vontade, porque essas coisas você não tem como provar. Como é que você vai provar por vontade de Deus? Como é que você vai provar para alguém que Jesus me deu essa missão? Como é que você vai provar isso aí? Está entendendo? Está falando o nome dele. Mas como ele está falando, cada vendedor vende um peixe da sua banca, né? Então está vendendo o peixe da banca deles. Então olha lá. Cadê? No dia 26 de outubro de 1970, por vontade do nosso Deus, a querida e santa avó Rosa terminou a missão do seu corpo físico. Em outras palavras, ela morreu. Mas imediatamente, ou seja, antes mesmo do sepultamento do seu corpo, revelou-se em espírito ao irmão Aldo Bertoni, trazendo as boas novas de que a partir de então era o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Então, o Consolador passou a faixa presidencial do Consolador ao irmão Aldo. Não, desculpa, irmão. Não, desculpa. Irmão. Desculpa. Quem está me entendendo? Eu estou lendo, está no site deles. Não, senão você está entendendo? O Consolador não ia morrer, mas vai ficar sem Consolador? Aí ele passou a faixa de Consolador ao irmão Aldo. Antes de ser enterrado, antes do sepultamento, em espírito, o Consolador, que era a avó Rosa, passou a faixa de Consolador agora para o irmão Aldo, que seria o seu representante, a quem ela se revelaria. Isso é espiritismo, né? Ela se revelaria e continuaria junto com Jesus, dirigindo a obra da Igreja Apostólica. Mas nem Paulo está dirigindo a obra. Como é que ela morreu e lá do céu com Jesus ela está dirigindo a obra? Então ela é onisciente e onipresente. Nem Paulo está dirigindo a obra. Quem está ajudando Jesus? Quem está entendendo? Tem heresia aí ou não tem? E muita, não é pouca não, e muita. Cumprindo assim a promessa do Divino Mestre, quando disse, aí de novo vou bater naquela tecla, quando disse nos tempos da regeneração, aí eles gostam de João 16, um só rebanho e um só pastor. Agora casou, porque Aldo é masculino. Então quando Jesus disse um só pastor, ele estava falando do irmão Aldo. Mas esses dias disse que não, mas agora é irmão Aldo. Antes era eu que era mulher, mas como eu estou para morrer, agora João 10,16 é o irmão Aldo. Vocês mesmos estão provando duas falsas interpretações. Vocês mesmos, da Igreja Apostólica, a hora milagrosa. Vou deixar claro. Vocês mesmos estão aí contradizendo ou anunciando
duas falsas interpretações. A primeira de João 10,16, atribuindo um só pastor à avó Rosa, é uma falsa interpretação, porque um só pastor é Jesus, e um só rebanho não é a igreja apostólica milagrosa, se diz respeito à igreja de Cristo na terra, cuja mesma, Efésios 1,22, ele é o cabeça. Está claro ou não está claro? E a segunda falta de interpretação, heresia, com o mesmo texto, duas heresias com o mesmo, de tempo em tempo eles mudam o Espírito Santo Consolador. É só o Consolador morrer que eles põem outro. Não parece que eu estou exagerando? Não parece que eu estou. Por favor, eu estou exagerando? Ou você está entendendo? Eu só estou lendo o que eles escreveram. Eu estou lendo a luz da Bíblia. Eu leio o que eles escreveram e eu estou comparando com a Bíblia. Jesus disse que haverá um só pastor. Você está achando que é o irmão Aldo, né? Mas não podia ser ele. Não tem como. Por quê? Nada pessoal. Por que não tem como ser ele? Porque ele já morreu. Irmão, um só pastor. Jesus está falando de si mesmo. Por favor, irmãos. Por favor. Eu não estou aqui falando mal de ninguém. Não estou aqui falando mal de ninguém. O objetivo não é denegrir ninguém. O objetivo agora não dá para engolir mentiras e heresias, né? Posso ouvir um amém? Amém? Aí não dá, né? Vamos continuar mais um pouquinho lá? Cadê? Vivendo na era do Consolador, grandes e extraordinários milagres a igreja passou a contemplar. Seu crescimento material, espiritual e em número de adeptos, claro, né? Porque Pedro falou em muitos seguirão suas soluções, então está se cumprindo também, né? Crescimento de adeptos foi notório, e através da pregação do bispo Eurico Matos Coutinho e da missionária Odete Correia Coutinho, a igreja conheceu muitos mistérios nunca revelados. Com a direção do primaz Aldo Bertoni e suas revelações, alcançamos um aprimoramento espiritual e assim passamos a crer que ele, irmão Aldo, é o pastor por excelência prometido por Jesus em seu cessamento. Bom, se o irmão Aldo é o pastor prometido por Jesus, por que ele morreu? Quem que explica isso aí? Se ele é o pastor de João 10,16, e é impossível que seja. Vamos lá em Hebreus 13. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Abre aí, Hebreus 13. Abre aí em Hebreus 13. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Não é fácil esse meu trabalho de desmascarar seitas e heresias, né? Hebreus 13, quem já achou? Olha lá. Hebreus 13, verso 20. Vamos ver se é o irmão Aldo, esse pastor aí de João 10, 16. Se for ele, sem problema algum. Porque se tiver escrito, eu creio. Eu acho que é impossível de ser ele, porque ele já morreu, né? Paulo disse em Hebreus 5 que os sacerdotes eram impossível de permanecer, porque eles morriam. Por isso que Cristo veio como sumo sacerdote. Porque Cristo não. Então o irmão Aldo morreu. Não teve jeito. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, Hebreus 13, 20, o Deus da paz, nosso horário já passou mesmo, hein? Nossa, está quase na hora de terminar. Vou ter que fazer a segunda parte. Tenho mais 5 minutos só. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus. Eu nem passei o vídeo ainda. Quando vocês ouvirem o vídeo, vai arrepiar até a unha. Vou passar o vídeo, vai dar só na próxima semana. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Aldo. Qual Senhor? Jesus, o grande o quê? Pastor de quem? Das ovelhas. Desculpa aí, tá? O grande pastor das ovelhas não é o irmão Aldo, não é a avó Rosa, não é Marcos Gomes, não é Silas Malafaia, não é Edir Macedo. O grande pastor das ovelhas é Jesus Cristo. Posso ver amém? Amém. Marca no seu caderno aí, ó. É Hebreus 13, verso 20. O grande pastor das ovelhas. Está claro ou não está claro?
Eu vou ter que parar, não vai dar tempo mais de falar, porque o horário avançou muito, hein? Nossa, como passou, não deu nem tempo, quando eu fui ver, já estava na hora de acabar. Começamos um pouco mais tarde, né? Mas não vai ter jeito, tem tanta coisa para falar hoje, estou tudo deixando de lado. Nossa, eu vou fazer a segunda parte. Deixa eu só falar uma coisa, porque uma coisa eu posso falar, tá? O assunto hoje foi, cadê? Igreja Apostólica, a hora milagrosa. Igreja ou seita? Bom, as ovelhas reunidas formam a igreja. Então não é deles que eu estou falando. Está claro? E a seita? Onde está a seita? A seita está nos seus ensinos. Está claro ou não está claro? Isso é ensino de seita. As ovelhas que congregam lá fazem parte da igreja de Cristo, comprada pelo sangue de Jesus. Amém? Agora, o ensino que é dado lá é ensino de seita, sectarismo, exclusivismo e muitas heresias grotescas, que é inaceitável, admissível a um ser humano, me permita dizer, normal. O mínimo de conhecimento bíblico que o ser humano tiver, ele não vai aceitar que atribua a outrem, mulher ou homem, ou seja quem for, chamar de Espírito Santo Consolador. Amém? É impossível, né? Então, o ensino hoje foi, primeira parte, Igreja Apostólica, a hora milagrosa. Que de apostólica não tem nada. Por quê? Os apóstolos de Atos, do livro de Atos, chamaram algum ser humano de Consolador? Então lá em Atos 2 foi ela que desceu lá. A descida do Espírito Santo, então foi ela que desceu lá, Consolador. Não dá para engolir, né? Você vê que a conta não bate, né? O assunto hoje foi Igreja Apostólica, a hora milagrosa. Igreja ou seita? E para terminar, toda boa seita que se preze. Peraí. Vou terminar em 1 minuto, 2 minutos, só para terminar. Toda boa seita que se preze para ser considerada seita tem que ter o seu herege. Vamos de novo. Toda boa seita, para que seja considerada seita, porque ninguém é chamado de seita do nada. Toda boa seita, boa entre aspas, né? Toda seita de verdade, né? É conhecida uma seita pelo seu herege. Por exemplo, Testemunho de Jeová, Charles Stacey Russell. Os Mormons, Joseph Smith. Adventista, Ellen Good White. A Igreja Apostólica, a Santa Vó Rosa e Irmão Aldo. Interessante foi a Vó Rosa, um pouquinho antes de morrer, passou a faixa presidencial. De agora em diante, o Consolador vai ser você. Não, já morreu. Não dá a entender isso, que ela passou a faixa para ele? Não dá a entender? Porque se agora ele não é mais, porque ele morreu. Passa para quem? Não tem ainda. Não vai ter mais, porque ele era o último grande profeta. Agora acabou, agora não tem mais. Não, a conta não fecha. Então, você quer escrever aí? Toda seita, ela tem o seu herege. Você pode não concordar com as minhas pregações, mas tem uma coisa que você não pode falar: que eu estou inventando, que eu estou mentindo, que eu estou aumentando, ou que eu estou tirando. Isso, se você tiver vergonha na cara, se você é uma pessoa de caráter, você não vai falar nunca. Você vai falar assim, eu sou batista, eu não concordo com ele quando ele fala que é desnecessário fazer o batismo. Só que ele cita Romanos 6,3 e Gálatas 3,27. Eu posso não concordar porque eu sou batista, mas que está na Bíblia, está na Bíblia. É o que você tem que falar. Você não pode falar, eu não concordo porque ele é um mentiroso. Se você fizer isso, Deus vai te pegar, hein? Porque eu não sou mentiroso, eu sou um pregador do Evangelho. E eu só prego e ensino o que está escrito. Quer que eu fale de novo? Você tem todo o direito de discordar de mim. Nós somos batistas, nós somos pentecostal. Onde você viu falar que não precisa de batismo?
Só que eu estou citando, eu estou mostrando porque que não precisa. Então, se eu estou mostrando na Bíblia, você tem que falar a mensagem completa. Não concordo com ele porque eu sou batista, mas que é verdade, é verdade. Ele mostra em Romanos 6,3 que nós já fomos batizados. Ele mostra em Gálatas 3,27 que nós já fomos batizados em Cristo. Posso não concordar, mas está escrito, está escrito. Aí tudo bem, glória a Deus. Mas se você falar que eu estou mentindo, que eu estou inventando, que eu estou aumentando, que eu estou tirando, Deus vai te pegar na curva. Por causa de Hebreus 10,31, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Vamos continuar a segunda parte? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Senhor, para a tua glória e em nome de Jesus Cristo, graças eu te dou, porque o verdadeiro Consolador, o Espírito Santo é enviado pelo Pai, de conformidade com João 14,26. É claro que é até humilhante eu ter que falar para o Senhor que não é um homem, não é uma mulher, não é um anjo. Mas para combater as heresias, Senhor, eu sou obrigado a falar isso por causa daqueles que me ouvem, por causa daqueles que me assistem, para não pensar que nós cremos em mentira também, para não pensar em mal a nosso respeito, pensando que nós cremos em heresias. Não, nós cremos na sua palavra. O Senhor foi claro quando disse em João 14,26, o Espírito Santo Consolador nos ensina todas as coisas. Quem que é o Espírito Santo? O próprio Deus, porque Deus é Espírito. É impossível, é inaceitável, é inadmissível que aceitemos tamanha heresia. Impossível, Senhor, porque vai contra o que o Senhor disse, vai contra a sua própria palavra, e longe de nós irmos contra a sua palavra, longe de nós irmos além do que está escrito. Pai, em nome de Jesus, eu oro como Paulo orou pelos Efésios, sobre aqueles que me ouviram, me assistiram e acompanharam nas suas Bíblias. Eu oro como Paulo orou pelos Efésios, que o Senhor dê a eles, segundo a sua vontade, porque quem sou eu para te ensinar o que o Senhor deve fazer? O Senhor dê a eles espírito de sabedoria, espírito de revelação e olhos iluminados para compreenderem as Escrituras, para compreenderem as grandezas e as riquezas da glória que há em Cristo Jesus. Fica claro, Senhor, que a pregação e o ensino da avó Rosa e do Aldo está incompleto, como que fosse a lei de Moisés, como que o Senhor não tivesse cumprido muitas coisas ainda, quando o Senhor já disse que tudo já está consumado. Fica claro, Senhor, que para eles a sua obra não foi e nem está completa, quando o Senhor disse que tudo já está consumado. Mas o Senhor mesmo disse, quando estava na cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E eu digo sem soberba, sem orgulho, não leve em consideração, Senhor, o tempo deles de ignorância, mas eu te peço que revela a eles, segundo a sua vontade, o entendimento que o Senhor deu a Paulo, que a tua igreja precisa receber a tua graça e o apostolado do apóstolo dos gentios. Aí sim cumprir-se-á Filipenses 2,2, e a tua igreja na terra terá o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e todos pensarão a mesma coisa. Assim seja, para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus, segundo a sua vontade. Amém, amém e amém. Aguardem a segunda parte, que esse assunto é muito importante. Graças e paz a todos vocês, e até domingo, em nome de Jesus.